excelentíssimos defensores públicos e demais autoridades presentes, bom dia. É com honra e alegria que nos reunimos hoje para receber o excelentíssimo vice-reitor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, o professor Rui Manuel de Figueiredo Marcos, que ministrará a palestra de tema Uma Justiça para Todos, itinerários do apoio judiciário em Portugal. Após a palestra, o professor responderá às perguntas que devem ser feitas apenas por escrito. Para compor a mesa de honra deste evento de tamanha importância, convidamos o excelentíssimo senhor, defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, Nilson Bruno Filho. O excelentíssimo senhor, vice-reitor e professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Rui Manuel de Figueiredo Marcos. A excelentíssima senhora, cônsul-geral adjunta de Portugal, Susana Aldi. O excelentíssimo senhor, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Carlos Fernando Matias de Souza. O ilustríssimo senhor, professor doutor da Universidade de Coimbra, Ibsen José Casas Noronha. Todos podem sentar. Para darmos início a esse evento, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor ministro, aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Carlos Fernando Matias de Souza. Meu querido amigo Nilson Bruno Filho, queridos colegas e amigos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu me sinto um pouco em casa nessa defensoria, porque há 58 anos atrás eu fui estagiário na Defensoria Pública do antigo Distrito Federal. Então, não sou ex-ministro, eu sou ex uma porção de coisas. Eu uso muito X no melhor sentido, no sentido ético, não é porque às vezes o X não é usado tão bem. Mas pode, o Cito há 58 anos, sim. Quando era procurador-geral do antigo, da Procuradoria do Distrito Federal, e, nesse tempo, a Defensoria Pública estava inserida no Ministério Público do Distrito Federal. Então está aqui um exemplar raro que pode ser até tombado pelo IBAMA, porque tem 58 anos, mas diziam que tem gente pior, uma atleta que era tão idosa, mas tão idosa, que só de minutos de silêncio ela acumulava mais do que 4 horas. Então, quero agradecer a esse líder, a este regente. Eu comparo o Nilson regente. O regente, não existe uma grande orquestra sem um grande regente, como não existe um grande regente sem uma grande orquestra. Vocês imaginem um prato. Se um prato é uma coisa secundária, não é não. Imagina o prato entrar no horário errado, numa sinfonia, estragou tudo. O prato não entrar na hora certa também estraga tudo. Então, precisa-se de um grande regente, e esse trabalho extraordinário que faz a Defensoria Pública, sob a batuta desse grande regente, e a Defensoria Pública que faz essa coisa notável, que é ajudar a administrar a justiça, a função essencial da justiça que ela é. Não estou dizendo isso para agradar a ninguém, porque eu já estou mais ou menos, eu hoje só tenho que agradar, e com cuidado a minha mulher trago até para ela saber que eu estou trabalhando mesmo aqui vim a serviço aqui no Rio de Janeiro, e isso ela não sabia, que eu ia encontrar moças tão bonitas. Imagina se soubesse, ela iria, não é? Ela até vir aqui encontrar com o Nilson e os outros, com o Rui e com o Ibsen, não é isso? Mas até a cônsul, ela já não deixaria, porque a cônsul tem um acabamento de primeira. Então,
Nós estamos de passagem pelo Rio, desnecessário dizer que eu sou carioca. Carioca, apostólico e romano. Saí do Rio em 1962, quando fui para Brasília. Naquele tempo, Brasília era o grande sortilégio, o grande desafio, a grande oportunidade para os jovens. Os concursos eram muito fáceis, né? O jeito diz, olha, ele entrou para a Procuradoria do Distrito Federal, tinha apenas 24 anos. Mas naquele tempo o concurso tinha mais vagas do que candidatos. Então era uma maravilha, não é isso? Mas isso fica deixa o benefício da dúvida, e por isso fiquei em Brasília, mas sair do Rio é muito fácil. Basta tomar um avião, um automóvel, um trem. Agora, o Rio sair de você é impossível. Então, aqui mais de meio século, eu não consigo... enfim, é uma coisa que fica no coração. Na realidade, e mais do que no coração, na alma e também no corpo, que eu gosto muito das comidas do Rio. Vem aqui uma figura, a convite do Bruno, a convite da Defensoria, esta figura extraordinária, que é Rui Manuel de Figueiredo Marcos, um catedrático da Universidade de Coimbra, uma grande universidade, a grande Universidade de Coimbra, que está intimamente ligada à nossa história, porque as elites brasileiras jurídicas foram, mesmo depois de 1827, quando em 11 de agosto foram criados os cursos jurídicos em Olinda, depois em Recife, e em São Paulo, onde continua lá, no Largo de São Francisco, os cursos jurídicos, toda a nossa elite era formada na Universidade de Coimbra. O nosso grande patriarca da independência, José Bonifácio, era professor de Coimbra. E muito embora tivesse formação jurídica, tinha também formação em ciência. Ele era professor de mineralogia da Universidade de Coimbra, o José Bonifácio. Tanto que é uma pedra que se chama Andradina. Andradina por causa de Andrada, por causa do nome dele. Então, essa universidade que está tão importante para nós, que serviu de modelo para os nossos cursos jurídicos, essa universidade que nos deu a grande elite, que os formadores da nossa independência, veja o perigo, minha querida cônsul, eles aprenderam tanto que fizeram a independência aqui e mandaram o que havia de melhor, a começar o seu Andrada, que não era brincadeira, era uma figura, a inteligência sob pernas. Pois esse herdeiro de estudos está esse moço aqui, hoje, vice-diretor da Faculdade de Direito, e lá um cursus honorum, vice-diretor da Faculdade de Direito, quer dizer, hoje, será um diretor amanhã ou logo, será vice-reitor, será reitor, e é também um homem da Academia das Ciências de Lisboa. Estou fazendo profecia, muito abertas, profecia à luz do sol. Não é? Se bem que o carioca adora uma profecia, uma coisa que o carioca adora é consultar, negócio de tarô, e madame, não sei o quê, lê Madame Marta, traz a pessoa amada não sei em quantos dias, umas coisas assim. Portanto, nós gostamos muito de prever o futuro. Mas o futuro do professor Rui de Figueiredo Marcos é muito fácil, porque o futuro dele é fácil dizê-lo, porque nós conhecemos o passado e o presente dele. A sua grande obra, um grande historiador do direito, que tirando o professor Mário Júlio, que pela graça de Deus ainda está vivo, é sem dúvida o outro grande nome da história do direito. Eu quero dizer, eu tenho um livro, eu e o Ibsen, que foi meu aluno na Universidade de Brasília e hoje é professor em Coimbra, nós temos um livro em comum com ele. Na realidade, nós estamos aí como litis consorte da glória. Aliás, litis com muita sorte da glória, se existe a figura, para poder sair e dizer, olha, o livro
pode compre a parte do Rui e leve de brinde a nossa parte. Portanto, essa Universidade de Coimbra é notável e eu particularmente, olha, isso não foi combinado não, a propaganda aqui do livro, mas quem ganha com o livro é o editor, não é isso? Então, é a editora forense. Quando nós fizemos um lançamento semana passada no STJ, disseram, foram vendidos tantos livros, parabéns. Eu digo, parabéns para a editora, porque eles estão ganhando, porque nós ganhamos aí o direito autoral, e se eu fosse viver de direito autoral, eu estava concorrendo com todos os faquires no mundo, porque todos nós sabemos isso não é para ganhar dinheiro. Bem, aqui está o Rui de Figueiredo Marques, que vai tratar de um tema muito importante, que é da assistência judiciária, como se faz em Portugal. Porque nós que temos aqui um exemplo extraordinário, e também não é uma coisa, não é jogar para a plateia, a Defensoria Pública no Brasil é uma coisa que está funcionando, e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é modelo, e ela sabe, ela chega a coisas inóspitas, ela às vezes é incômoda, e por vezes é bom, mas o que é incômodo não é a Defensoria, o que é incômodo é a realidade, e ela vem ao encontro dessa realidade para amenizá-la. Eu tenho uma coleção de cuidado com o cão, e tem lá uma de cuidado com o cão, e vou dizer em português, e ele diz, mas não é que o cão é perigoso, não, é porque ele baba e lambe todo mundo, quer dizer, ele é inconveniente. Então, às vezes, a Defensoria, quando vai defender o desvalido, quando vai defender aquele que é a última esperança dele para bater, a última porta em que ele pode encontrar aberta, ele vai incomodar, não é isso? As consciências tranquilas, as barrigas cheias, que vai trazer o problema, não é isso? Ele vai dizer, nem sempre vai dizer coisas agradáveis. Portugal não tem uma defensoria pública, ele tem lá acesso à justiça, tem muita polêmica, não quero me antecipar, porque eu vim aqui não para substituir, até porque não seria digno de desatar-lhe as sandálias, mas ele vai tratar do tema dizendo como é em Portugal, não é isso? E já eu sei que, não quero me antecipar, porque ele estava me dizendo até, que hoje nós temos que pensar também numa nova lusitanidade, não é isso? Hoje nós estamos falando os palopes, os países de expressão portuguesa, quer dizer, o português não é uma língua, a única língua que foi falada na Lua até hoje é o inglês, que é o Esperanto, que deu certo. Mas mas o português é falado lá em Timor, é falado em África, é falado aqui no Brasil, é falado, às vezes mal falado, mas isso é o problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também falam, não é, inglês. Imagina se eles soubessem falar bem inglês, onde é que eles fariam, já dão tanto trabalho com aquele inglês, não é isso? Então, vamos aqui ouvir uma pessoa que tem o que dizer, uma história, e Coimbra, na geografia do meu afeto, ela é muito especial. Eu tive um primo irmão do meu avô, primo irmão, do meu saudoso e querido avô materno, e esse primo, que era uma figura fantástica. E eu tenho mais de 40 fotografias com esse primo, toda vez que eu vou lá em Coimbra, e eles dizem, olha aqui o vosso primo, eu digo, já está ali, eu sei onde é, já vou pelo corredor, para não tomarem tempo, e diz a minha mulher, o que você fatura, esse primo, não é? E um dia desse, um catedrático lá de Lisboa, de Coimbra, dizia, o seu bisavô, e a Maria Luísa disse, mas não era primo? Digo, mas em discurso não existe embargos declaratórios, deixa ser bisavô, e está tudo resolvido. Né? Mas esse meu primo, avô, foi 23 anos reitor da Universidade de Coimbra, não era pouco. E num momento que a situação portuguesa não era tão tranquila. O senhor Antônio de Oliveira Salazar, que tinha muitos méritos, mas não era propriamente um democrata. Então, naquela ditadura, e ele, meu primo, era um democrata, não é isso? A democracia sempre foi um vício na nossa família, é um vício, não é isso? É um defeito da qual nós nunca quisemos nos corrigir. E o resultado, esse homem ficou ali 23 anos e arranjou um apelido, ele era um catedrático de medicina, Maximino de Moraes Correia,
e os alunos o chamavam de Maxi, o equilibrista. Então, imagina que ele era... Agora, imagina se esse homem trabalhasse em circo. Passou 23 anos como reitor na universidade, deixou um grande trabalho, e por isso eu não sei falar com isenção sobre a Universidade de Coimbra. Ela é uma grande instituição, não é? Sei que Lisboa, onde tenho tantos amigos e faz também um grande trabalho, mas a Universidade de Coimbra com raízes muito mais profundas. Ano passado eu fui convidado a fazer uma palestra nos 100 anos da Universidade de Lisboa, e, para surpresa minha, eu pensava que a Universidade de Lisboa fosse muito mais antiga, e a Faculdade de Direito de Lisboa só fez 100 anos agora. A Universidade de Coimbra veio desde o tempo de Dom Dinis, que fez a Universidade de Coimbra e plantou os pinhais de Leiria. Diz que um aluno muito nervoso, e aqui eu encerro essa apresentação, a professora perguntava: a quem se deve os pinhais de Leiria? Então, segundo a tradição, os pinhais deram a madeira para fazer as embarcações dos grandes descobrimentos. E o aluno, muito nervoso, disse: mas a quem se deve, professora? Mas então, até hoje, isso não foi pago. Então, portanto, nós temos uma dívida enorme com a Universidade de Coimbra, e temos aqui, eu tenho um grande privilégio de ter o Rui Figueiredo Marcos, Rui Manuel de Figueiredo Marcos. Então, aliás, botaram no capricho aí, eu quero depois o endereço de quem fez isso aí, esse Photoshop, porque é um alto profissional, hein? E no meu caso, que já estou no Estatuto do Idoso, eu estou mais necessitado dessas coisas. Aqui, o meu querido antigo aluno, Ibsen Noronha, que foi meu aluno na Universidade de Brasília, depois foi meu assistente na universidade, depois foi para a Universidade de Coimbra, onde hoje é professor assistente, está se doutorando nesta grande universidade. E, por último, quero dizer que foi muito prudente o nosso defensor geral, ver que ele é tão inteligente. Eu gosto tanto do Bruno, do Nilson Bruno, que as nossas relações hoje seriam quase homoafetivas, de tanta admiração que eu tenho por ele. Mas ele foi prudente, ele não botou flores na mesa. E por que não botou flores na mesa? Porque ele sabia que a cônsul de Portugal, a Susana, viria, e ele não queria que as flores dissessem: ó, Susana, não chores por mim, porque a beleza, o ornamento está aqui. Queridos amigos todos, vamos ouvir umas pessoas das mais inteligentes, da inteligência portuguesa contemporânea, um homem da maior importância, um homem da maior seriedade intelectual, e que, ao lado disso, também dirige a grande biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Então, aqui é um homem que tem o que dizer. E como nós estamos na terra de Noel, Noel dizia: modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. Nós não somos da vila, mas, modéstia à parte, nós somos amigos, todos, aqui, sem exceção, da grande Universidade de Coimbra. Nilson Bruno, agradeço muito. Aí, ano passado, aqui esteve o Alessandro Patti, um dos maiores constitucionalistas italianos, porque, na realidade, eu procuro fazer uma correção do meu currículo, dizendo o seguinte: bom, ele não tem muito mérito, mas se aproxima de gente, e aí fica no benefício da dúvida e contribuição de melhoria. Um instituto hoje que está desaparecendo, mas nós estamos restabelecendo, pelo menos em nosso benefício. E sem maiores delongas, porque vocês não vieram aqui para me ouvir, mas sim o professor Rui de Figueiredo Marcos. E antes que alguém vá ao PROCON por propaganda enganosa, dizendo, anunciaram o Rui Figueiredo Marcos, mandaram o Carlos Matias, eu aqui encerro, como nas boas companhias de turismo, aqui encerro os nossos serviços. Muito obrigado. Doutor em Direito, o excelentíssimo senhor vice-reitor e professor catedrático da Faculdade de Direito de Coimbra, Rui Manuel de Figueiredo Marcos, possui uma vasta obra publicada,
onde predominam os estudos de incidência histórico-jurídico, como é o caso do livro Histórias do Direito Brasileiro, que será lançado amanhã, aqui no Rio de Janeiro, e que foi escrito juntamente com o ministro Carlos Matias e o professor Ibsen Noronha, que compõe nossa mesa de honra. Senhoras e senhores, é com imensa honra que convidamos para proferir a palestra de tema Uma Justiça para Todos, Itinerários do Apoio Judiciário em Portugal, o excelentíssimo senhor, vice-reitor e professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Rui Manuel de Figueiredo Marcos. Excelentíssimo Senhor Defensor-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Excelentíssimo Senhor Defensor-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Senhor Dr. Nilson Bruno Filho. Excelentíssima Senhora Cônsul-Geral Adjunta de Portugal no Brasil, Doutora Susana Sabrosa Audi. Ilustres defensores públicos. Estimado Ministro Carlos Fernando Matias, na pessoa de quem cumprimento todos os outros ministros. E a quem agradeço as suas palavras muito generosas. É sabido que a amizade tem um poder mágico, tudo engrandece. E, de facto, foi em nome dessa amizade que o Sr. Ministro Carlos Fernando Matias engrandeceu excessivamente os méritos de quem está perante Vossas Excelências. Excelentíssimo Sr. Dr. Ibsen Noronha, distintos convidados, senhores doutores, senhoras e senhores. Constitui para mim uma subida distinção encontrar-me perante tão selecto auditório. Distinção essa que rebrilha ainda mais por me ser dado falar numa sessão presidida pelo ilustríssimo Defensor-Geral do Estado do Rio de Janeiro, o egrégio Sr. Dr. Nilson Bruno Filho. Agradeço a todos, e foram muitos, aqueles que de perto ou de longe acudiram a este ato, distinguindo o Sr. Defensor-Geral com a sua presença. Decidi, senhoras e senhores, subordinar as considerações que irei produzir ao título Uma Justiça para Todos, Itinerários do Apoio Judicial em Portugal. Trata-se de um tema que reclamaria uma abordagem de ângulos plúrimos, de uma perspectiva filosófica, sem renegar alvitres sociológicos, a contornos político-ideológicos e até económicos e estatísticos. Tudo isto não extravasaria o círculo problemático de que nos ocuparemos. Não o farei, e não o farei dado o comedimento que a circunstância impõe, de modo a não fustigar a paciência de Vossas Excelências, que hoje acudiram aqui à muito prestigiosa Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Seja como for, tomarei sobre mim o sábio conselho do nosso rei português Dom Duarte, que avisadamente dirigia aos oradores: manter em razoado tempo, bem disposto, quem nos ouve. É o meu voto e é o meu dever. O direito, como não se ignora, é uma criação humano-cultural. Não se discute o bem fundado das posições que intentam à porfia compreender o direito mediante o seu todo historicamente integrante. Sendo esse todo uma síntese histórica, através do mesmo todo e da sua unidade, se reconhecerá a correlativa coerência da pluralidade dos elementos ou dimensões que o constituem. Uns tornam compreensíveis os outros e são compreensíveis por esses mesmos outros. Por este vulto coerente de sombra larga, se deve encarar o tema de uma justiça para todos que nos ocupa. Está muito longe de representar um filamento deslaçado que se desprendeu de um turbilhão fragmentário e caótico. O acesso aos tribunais, enquanto problema experienciado em todas as épocas,
adquirir valor e significado com a mesma sorte daquelas pequenas pedras de um grande mosaico em via de execução, que só pouco a pouco revelam o desenho de conjunto e apenas integradas no todo conquistam uma função unitária. É um preciso contexto histórico que lhe oferece fundamento e, sobretudo, condições de possibilidade. Afigura-se incontroverso que o recurso aos tribunais por parte dos mais desfavorecidos não ecoa da mesma forma numa sociedade acendradamente ou acirradamente individualista ou, ao invés, numa sociedade em que se sobrepujem os valores de solidariedade e de justiça material em condições de igualdade. É implicar, naturalmente, também uma certa visão do papel do Estado, historicamente entretecido. Senhoras e senhores, os acordes da angustiante questão da inacessibilidade aos tribunais para alguns já ressoavam em peças da antiguidade clássica. Ovídio não se coibiu de acentuar que curia pauperibus clausa est, ou seja, para os pobres o tribunal está fechado. Na antiga Roma, a advocacia, de início nobilitantemente encarada como um munus honorífico, acabaria por se tornar uma profissão lucrativa e dispendiosa para todos os que dela se socorriam. Em boa verdade, na história romana não há vislumbre do desenho jurídico de um instituto que se pudesse avizinhar de um sistema de patrocínio judiciário gratuito. Sob o influxo do cristianismo, o problema do acesso dos desprovidos de meios à justiça merecia um esboço de consideração no quadro de uma das três grandes virtudes teologais: a caridade, uma caritas que se podia manifestar individualmente ou de uma forma mais ou menos organizada. Talvez até aqui se aproposite registar uma intercessio divina de cariz igualitário, quando uma das 8 bem-aventuranças evangélicas proclamava de modo altissonante, récios, a quarta dessas 8. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Seja como for, no mundo terreno, o voto de saciar a sede de justiça aos pobres inscrevia-se numa concepção de assistência caritativa e de beneficência caridosa. Mas, senhoras e senhores, importa colocar esta prestação nos seus devidos termos. Não se tratava de uma obrigação jurídica dos ricos, muito menos correspondia a um dever dos governantes ou do Estado. Derivava, isso sim, se ponta é sua, de um impulso moral do homem pio, de molde, porventura num gesto intencionado, a colocar-se numa posição de credor de graças divinas, porquanto quem dava aos pobres emprestava a Deus. Emblemática figura medieva deste modo de ser pio, ao serviço da causa dos iletrados, dos pobres e dos servos oprimidos, foi Santo Ivo, um franciscano diplomado em Direito Civil e em Direito Canónico, que se haveria de tornar a justo título padroeiro dos advogados. Na tremenda devorosidade que a si próprio se impôs, encontravam-se também missões de proteção aos doentes, aos velhos e às crianças abandonadas. Significava que o patrocínio judiciário gratuito saltava do alfovre formativo cristão para as salas dos tribunais. Como não se ignora, o movimento pletórico do renascimento do direito romano e da renovação do direito canónico cadenciou a evolução do direito europeu a partir do século XII. É exatamente do lado do direito canónico que o nosso tema recebeu espacejada atenção. Na verdade, uma instituição juscanonística surgiu com contornos radicalmente inovadores e pouco ou nada conhecidos. Pretendemos aludir à figura do advocatus pauperum deputatus et stipendiatus,
o espantoso é que residia em que se concebera uma advocacia especial, estabelecida e estipendiada, ou seja, paga como serviço público, obedecendo ao fito exclusivo de realizar o patrocínio gratuito dos pobres. Se a ideia fulgurava, a sua concretização tardou e viria a revelar-se tímida e assaz esporádica. Ressentiu-se, obviamente, de não encontrar um terreno fértil para vicejar, já que o contexto histórico não lhe era propício, numa época feudal de fraturas, em que vingara uma organização político-social hierárquica e fortemente desigualitária. Dir-se-ia que foi uma bela ideia superada ao devir histórico pelo ius canónico. Da atmosfera medieva, relampejou ainda uma solução diversa para o mesmo problema, quer no âmbito do próprio direito canónico, para aqueles casos em que não se achasse disponível um advocatus pauperum, quer por ditame das legislações estatutárias das cidades italianas, oferecia-se ao juiz a faculdade de, ex officio, nomear um defensor à parte litigante pobre, compelindo-o a assumir o patrocínio gratuitamente. Isto mesmo preceituavam, por exemplo, os Estatutos de Veneza, sob pena de privação do ofício de advogar naquela cidade durante um ano. Sinal e evidência da relevância que, sobretudo numa urbe comercial, o tema assumia. Um precedente que, aliás, faria uma enorme carreira no direito italiano. Já na França do século XVII, o rei Henrique IV, através de um decreto de 6 de março de 1610, delineou também um esquema de patrocínio gratuito destinado aos pobres. Todos os tribunais passavam a dispor de um elenco de advogados e procuradores dos pobres, sobre os quais recaía o dever de assegurar uma defesa judicial digna àqueles que não tivessem condição para a pagar, mas com a implacável interdição de receber compensação alguma. Não coincidia com a concepção canonista do advocatus deputatus et stipendiatus. Ainda assim, porém, não deixava os pobres ao frio e ao relento. O certo é que não vingou. Com a morte de Henrique IV, o procedimento esmoreceu, convertendo-se em poeira legal. Ilustres defensores públicos, senhoras e senhores, a Revolução Francesa foi, antes de tudo, demolidora. Para o que nos importa agora considerar, fez ruir os antigos privilégios jurisdicionais. Em Portugal, designavam-se conservatórias. E designavam-se conservatórias precisamente porque se destinavam, através de um tribunal próprio, com juiz próprio, que se designava juiz conservador, se destinavam a conservar privilégios adquiridos, em razão do estatuto social, da condição de estrangeiros, mas só de certas nações, ou em resultado da pertinência a uma classe profissional, ou até à condição de grandes investidores, investidores acima de certa quantia acionista, nas grandes companhias régias. Por exemplo, na Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, por exemplo, na Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba. Em consonância com os seus ideais, a Revolução Francesa, em 1790, ditou para a história que tout privilège en matière de juridiction est aboli. Tous les citoyens sans distinction plaideront la même forme et devant les mêmes juges dans les mêmes cas. Por outro lado, intentando erradicar um clima de venalidade que se instalara nos cargos públicos, proclamou sonoramente: les juges rendront gratuitement justice. Os juízes prestarão gratuitamente justiça. Tais proclamas legais eram estrídulas do ponto de vista social, só que não resolviam uma parte dos custos da justiça, como a da compensação dos defensores, ou os gravames das despesas judiciárias propriamente ditas, verbi gracia abonos às testemunhas ou os honorários dos peritos. A igualdade judiciária quedou-se essencialmente num plano formal. No entanto, a estrada ficou rasgada,
Por aí caminhou em passo estugado a legião das leis oitocentistas, e foram muitas. Conquistada a igualdade jurídica formal, a Europa revestiu-a de uma coloração substancial de pendor societário. Assim surgiram, sem espanto, a Lei Francesa sobre Assistência Judiciária de 1851, um decreto italiano acerca de patrocínio gratuito de 1865 e um diploma alemão de 1877 que versava idêntico tema. Uma filosofia comum congraçava estas três legislações. Afigura-se importante surpreendê-la. Todas assentavam numa ideia de dever honorífico, desprovido de retribuição, por parte de uma profissão liberal, acompanhada de uma isenção de outras despesas judiciárias. Se a última observação não levantava a mínima objeção, já em pleno liberalismo, dominado pelo império do mercado, o trabalho não retribuído rapidamente poderia resvalar, como resvalou, para um trabalho de qualidade inferior, não raro, resultante de um empenho diminuído. A historicidade jurídica, que sempre recobre as mudanças, não deixa de palpitar um certo sentido de continuidade. É insofismável que o patrocínio dos pobres fugira à órbita religiosa e a ponderações caritativas. Todavia, conservava-se como um dever gratuito de caráter honorífico. Dir-se-ia que rompia na veste pouco realista de um compromisso entre a obrigação e a graça nobilitante de uma profissão liberal, o que a nada, aliás, causava desprazer a um Estado do século XIX, o Estado liberal, via de regra, de uma quietude arrepiante. Na prática, o patrocínio assintalhado claudicava. Promessa vã, tão bem sonhada. Senhoras e senhores, vencido em traços fugidios o imprescindível bosquejo histórico ou comparativo, centrar-nos-emos doravante no Reino de Portugal. Ao tempo da penetração do direito romano renascido na Península Hispânica, circulavam algumas obras jurídicas escritas originariamente em castelhano. A sua tradução para português mostra a grande difusão que alcançaram no nosso país, inclusive como fontes de direito subsidiário até meados do século XV. Nas obras doutrinais, sobrepujava-se a importância das chamadas Flores del Derecho ou Flores de las Leis, da autoria de Jácobo Ruiz, também conhecido por Mestre Jácobo das Leis. Mostrava ser um estudo compendiário de processo civil com patente inspiração romano-canónica. Tendia a substituir o sistema foraleiro e consuetudinário então vigente de pendor germânico. Aliás, a literatura processual do ius commune foi a primeira a invadir a Península Ibérica e a preponderar na recepção prático-normativa do direito romano. Ora, e é o que nos importa, do quadro normativo das Flores del Derecho ressalta um preceito de veras luminoso para o nosso alvo temático. Prescrevia aos juízes que se alguma parte quisesse advogado para defender o seu direito, lhe o dessem, principalmente tratando-se de pobres, órfãos ou de pessoas que não soubessem razoar. Afigura-se sintomático que na ordem da proteção judiciária aos mais desfavorecidos em Portugal, os miseráveis, os órfãos e os incultos apareçam frequentemente de mãos dadas. A época das ordenações, na história do direito português, trouxe consigo alguns pequenos, mas rútilos colarões. Cintilaram as ordenações afonsinas de 1446-1447, quando no seu livro terceiro, título 4º, parágrafo 2º, preceituavam expressis verbis que o órfão, a viúva ou pessoas miseráveis têm privilégio, ainda que sejam autores, de escolherem por seu juiz o corregedor da corte, ou juízes ordinários, ou sobrejuízes da casa do cível, qual ante quiserem.
E se acontecesse, e era o grande problema, um litígio entre pessoas de igual condição miserável ou desprotegida? A resposta das ordenações surgia de imediato. Pero, se algum órfão ou viúva ou outra pessoa miserável houver contenda com outro de semelhante qualidade, em tal mandamos que o autor siga o foro do réu, o qual réu poderá escolher o juiz ordinário, ou os sobrejuízes da Casa do Cível, ou o corregedor da nossa corte, e onde mais lhe prouver litigar, ali litigará. Uma exceção retumbante e que não espanta dizia respeito aos direitos reais, domínio onde não havia lugar a concessões régias. E no mundo do fisco nunca há lugar a concessões régias. As ordenações manuelinas de 1521 contribuíram apenas com alguns aprimoramentos e precisões introduzidas no texto afonsino, de sorte que o parágrafo 3º do título 4º do livro 3º dispunha com meridiana clareza que o varão menor de 14 anos e a fêmea menor de 12, a viúva honesta e a mulher honesta que honestamente vivesse, posto que nunca tivesse sido casada, e as pessoas de condição miserável beneficiavam do privilégio da escolha por seu juiz, o corregedor da corte, ou sobrejuízes da Casa do Cível, ou juízes ordinários do lugar a que direitamente pertencer o conhecimento de tal demanda que eles quiserem. Uma mesma escolha e prerrogativa se atribuía à viúva ou órfão quanto aos feitos judiciais já iniciados antes da morte do marido ou pai, fosse ele autor ou réu. Aliás, deste esclarecimento inovador, o Código de Dom Manuel I mantinha a adversativa legal que tocava à litigância entre pessoas da mesma condição. Na verdade, insistia-se que se um miserável, a terminologia das ordenações, houvesse contenda com outro, a lei mandava que se seguisse o foro do réu, o qual ficava habilitado a eleger o juiz ordinário, os sobrejuízes da Casa do Cível ou o corregedor da corte, e onde lhe aprovesse mais litigar, ali litigaria. A matéria dos direitos reais permanecia coautada jurisdicional do monarca. As ordenações filipinas de 1603, um monumento legislativo de maior longevidade tanto em Portugal como no Brasil. Em Portugal vigorou, como se sabe, até 1867 e no Brasil até 1916, limitou-se, fazendo uso ao seu timbre genético conservador, a transcrever o preceituado nas ordenações de Dom Manuel. Apenas deslocou o tema para o parágrafo 3º do título 5º do livro 3º. Uma reflexão aqui deixo. Tanto quanto me foi dado observar, as ordenações portuguesas apresentavam o apoio à litigância dos pobres de um modo coerente com a época, mas subordinando a uma visão algo dissonante da Europa. Surgia repetidamente como um privilégio jurídico, ou seja, em compensação da desgraça original, o monarca, numa visão paternalista de pater patria, entibiava tal desfavor com a concessão de uma graça régia. Com a graça se respondia à desgraça. Um entendimento que não deixaria de agitar em vários momentos legislativos da história do direito português. Desde logo para erguer um princípio da proximidade da justiça relativamente às partes processuais carecidas de meios necessários a custear longas e fadigosas deslocações. O século XVII não terminaria sem que o alvará de 16 de fevereiro de 1699 viesse determinar que as pessoas miseráveis, demandadas por censos, escolhessem o juiz da terra ou de fora mais vizinho, contanto que o litígio não envolvesse um privilegiado. De outro ângulo, afigura-se digno do registro, no seiscentismo lusitano, que a concepção jurisprudencial da pobreza para os efeitos assinalados se estribasse em critérios de efetiva ponderação material,
não se lê de outro modo, e é muito interessante, o assento da Casa da Suplicação, que era o Supremo Tribunal Português da época, 7 de abril de 1607, pelo qual se entendeu que os religiosos mendicantes que possuíam bens em comum não podiam ser havidos como pessoas miseráveis para o desenlace processual de trazerem os seus contendores à corte. Posteriormente, no século XVIII, o iluminismo jurídico português, embora não se tenha omitido no tocante ao assunto em debate, não revelou um concerto legislativo global e coerente. Soltou apenas tenues acordes. Limito-me a um apontamento extraído de um diploma da Rainha Dona Maria, que providenciava a breve expedição dos processos dos livramentos dos réus presos. Em causa está o alvará de 5 de março de 1790, que aliviava os réus pobres do pagamento de metade dos salários em certas circunstâncias. Era o que impunha o mencionado diploma. Um pouco mais tarde, um assomo paternalista desvela-se claramente no alvará de 18 de outubro de 1806, uma providência que determinara que as misericórdias das cidades e vilas do Reino se regulassem pelo compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a mais importante do país, e aí se abrigava uma norma que conduzia à proteção judiciária gratuita dos expostos dignos de uma especial consideração régia. Senhoras e senhores, até a esperança incerta cansa. E cansa de que maneira? Seria preciso aguardar pelo último respiro do século XIX para que o direito português conhecesse a sua primeira lei sobre assistência judiciária. Foi publicada em 31 de julho de 1899. A sua gestação rodeara-se de malogros e de tribulações. Se não vejamos, remonta à tentativa de Martens Ferrão, que em fevereiro de 1860 remeteu à Câmara de Deputados uma proposta de lei de assistência civil. Assim a apelidou o seu autor. O Lente de Direito de Coimbra e então Ministros da Justiça colheram inspiração, em espacejada medida, na lei francesa de 22 de janeiro de 1851. A passividade do Estado liberal entrara em descrédito. No pensamento de Martens Ferrão, incumbia ao Estado intervir na defesa dos direitos civis sempre que os seus titulares não se encontrassem em situação que lhes permitisse defendê-los. Como tópicos cintilantes da proposta de lei de Martens Ferrão, destacavam-se, entre outros, a constituição de um órgão colegial que decidia sobre a assistência judiciária, dispondo da liberdade para levar a cabo as indicações reputadas necessárias e devendo obrigatoriamente convidar a parte contrária a deduzir a oposição. Outro ponto não menos saliente respeitava a necessidade da prova da indigência do requerente e de uma breve narrativa dos direitos que se pretendessem ver reconhecidos, acompanhada da indicação dos factos e documentos em que se alicerçassem. O beneficiário da assistência mantê-la-ia em todas as instâncias de recurso. E, por fim, observa-se que a assistência cessaria quando a parte beneficiada adquirisse recursos suficientes ou se verificasse falsidade na prova dos requisitos que levaram à sua concessão, caso em que se poderia instaurar um procedimento criminal. No essencial, a assistência judiciária traduzia-se, segundo Martens Ferrão, na promoção dos termos do processo pelo Ministério Público, sempre que não tivesse de intervir pela parte contrária, menor, ausente, interdito, circunstância em que se verificava a nomeação de um advogado ex officio. Poderia consistir também na nomeação de um solicitador quando o interessado o impetrasse. A proposta de Martens Ferrão nem sequer mereceu uma breve discussão parlamentar. Bem se compreende o sentido desabafo do seu autor através destas palavras magoadas. São dele. A Câmara ouviu, ou nem sequer ouviu, sorriu e adormeceu na sua enjoada indiferença por essa coisa mínima que é o direito dos pobres.
Mais de 2 décadas envolvidas, o assunto volta a agitar-se na Câmara de Deputados de Portugal, desta vez em resultado de uma iniciativa do deputado Júlio Vilhena, que há pouco deixara a pasta de Ministro da Justiça do Governo português. O relatório que surgia como antecâmara iluminante do articulado agora de 1883. Apresentava-se bem urdido, afirmava em termos ostensivamente inéditos a desnecessidade da prova da indigência absoluta do requerente. Bastaria uma carência de meios relativa, a significar uma impossibilidade económica em função dos encargos do litígio. Senhoras e senhores, há algumas mudanças de ótica na proposta de Júlio Vilhena relativamente à de Martens Ferrão. Da Comissão de Assistência Judiciária foi excluído o juiz, com o fundamento de que, continuando a exigir-se uma apreciação sumária do mérito da causa, a ele ficaria de algum modo vinculado no processo contencioso, com envolvendo a eventual perda da confiança da outra parte. Idêntico arrazoado se invocava em relação ao Ministério Público, porquanto este podia ser chamado no processo contencioso a representar a parte contrária. A título inovador, sustentava Júlio Vilhena, o alargamento da concessão de assistência judiciária, o que é muito interessante, às corporações que tivessem como fim princípio a caridade ou a instrução dos pobres. O projeto de Júlio Vilhena não experimentou melhor sorte do que o anterior. A Câmara dos Deputados resolveu esquecê-lo. De certo, como em tantas ocasiões, um esquecimento bem lembrado. Em 1887 ocorre uma nova tentativa, agora do operoso Ministro da Justiça Veiga Beirão. Nova tentativa e novo fracasso. O assunto conservou-se em brasa mortiça por mais de uma década. Em 1897 acendeu-se outra vez. A acendalha pertencia agora ao Ministro da Justiça António de Azevedo Castelo Branco. Muito tributário de Júlio Vilhena, o texto da proposta revelava-se mais minudencioso. Não desprezíveis minúcias eram seguramente as sanções disciplinares contra os advogados que, sem motivo justificado, não aceitassem o patrocínio judiciário ou prejudicassem culposamente na sua atuação os interesses do assistido. Nada disto vingou porque a proposta voltou a esfumar-se. De tanto porfiar, concediu-se que a Câmara dos Deputados portuguesa discutisse uma proposta de lei de assistência judiciária em 1899. A proeza pertenceu ao Ministro da Justiça José Maria de Alpuim. Não encerrava grande originalidade e a Câmara dos Deputados apenas a retocou em 3 pontos, mas num muito importante. E esse muito importante negava a assistência àqueles que deram causa à sua pobreza com um procedimento repreensível. Gesto inédito. Seja como for, o punctum saliens residiu no surgimento do diploma de 31 de julho de 1899. Portugal dispunha, finalmente, de uma lei sobre assistência judiciária. Mais tarde, viria a inserir-se nas sucessivas versões do Estatuto Judiciário de 1927 e de 1928. Porventura, a alteração de maior vulto, entretanto introduzida no Instituto, respeitava a possibilidade conferida à Comissão de rejeitar in limine o pedido de assistência, desde que se apresentasse manifesta a inviabilidade da pretensão. Uma solução que perdurou. Aliás, para é claro os defensores públicos, o estado de providência que todos conhecemos começou a edificar-se em Portugal a partir de 1910. Perante a apatia que os governos iam mostrando a respeito da concretização igualitária dos direitos individuais, um monárquico e professor da Faculdade de Direito de Coimbra chegou a propor uma doutrina, pasme-se, de socialismo municipal, que aliás teve ensejo de levar à prática quando ascendeu a presidente da Câmara Municipal de Coimbra. O panorama transfigurou-se, marcado por nítidas preocupações solidaristas, o que acarinhou a assistência judiciária. Durante o consulado do Dr. Oliveira Salazar,
Um diploma de 1944 engolfou no tema, mas não conseguiu debelar todas as maleitas que se detectavam na disciplina da assistência judiciária. Por esse tempo, convirá recordar que em Inglaterra a assistência social entretecida no seio do Welfare State atraiu a publicação do Legal Aid and Advice Act de 1949. Não admira, pois, que em Portugal o assunto regressasse à ribalta do direito português na década de 70 do século XX. O Ministro da Justiça de então, o professor da Faculdade de Direito de Coimbra, Mário Júlio de Almeida Costa, amigo do Brasil, professor no Brasil e amigo de tantos os que hoje aqui se encontram, conduziu uma lograda reforma. Enfrentou o dilema básico que sempre se colocava a quem pretendia regrar a assistência judiciária. Palavras do Ministro Almeida Costa. O mais difícil é o ponto de equilíbrio. É o ponto do equilíbrio entre dois valores básicos contrapostos. Por um lado, o interesse público de que todas as pessoas possam recorrer a juízo quando um seu direito seja violado ou simplesmente ameaçado, o que aconselha a simplificar e a facilitar ao máximo a concessão da assistência judiciária. Mas, por outro lado, este caminho prejudica a prevenção da litigiosidade e da litigância temerária, aspecto que também importava ter na devida conta. Assim se pronunciou o Ministro Almeida Costa, aquele que ostenta no seu peito a Gran Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul. A reforma dos anos 70 alargou o campo de aplicação do Instituto. Tinham direito à assistência judiciária todos os que não dispusessem de recursos para suportar as despesas normais do pleito, observando-se um conceito relativo de insuficiência económica. Não se considerou que representasse escolho o facto de ser o juiz da causa a decidir sobre a assistência. Aliás, como acontecia nos procedimentos cautelares, o direito processual proporcionara vários exemplos de uma apreciação prévia pelo julgador da pretensão do litigante, sem que isso beliscasse a sua independência na altura da decisão final. A nova lei também estabeleceu garantias contra o abuso do direito à assistência judiciária. A própria dignidade do Instituto impunha a sua utilização responsável e honesta. Senhoras e senhores, a incursão realizada ao iter evolutionis do nosso Instituto mostra que muitos problemas que o maculavam continuam a sê-lo. É este um sentido ineliminável da historicidade jurídica. Não raro as perguntas são novas, mas as respostas também o são. O acesso à justiça encontra-se no segundo termo da alternativa. Tantas têm sido as respostas a uma questão ancestral. O direito português atual enfileirou em tal rumo vibrátil. Seria caso para dizer, com o grande escritor português Teixeira de Pascoais, andamos, andamos e não chegamos. O andar é tudo, princípio e fim. Bom, mas alguma coisa sempre andamos. A Constituição da República Portuguesa estabelece agora que a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos e que a justiça não pode ser denegada por insuficiência económica. Ainda constitucionalmente, todos têm direito à informação e consultas jurídicas, ao patrocínio judiciário e a fazer-se acompanhar por um advogado perante qualquer autoridade. Na sequência dos ditames constitucionais, um incontido furor legislativo apoderou-se do Instituto e marcou as duas últimas décadas do século XX. Entretanto, a nomenclatura mudara em Portugal. Da assistência judiciária passou-se ao apoio judiciário. Não se revelou benfazejo para o apoio judiciário o romper do século XXI. Uma lei do ano 2000 atribuiu aos serviços de segurança social a apreciação dos pedidos de concessão de apoio judiciário. Consubstanciava a alteração mais fraturante das últimas décadas e a mais discutível. Sem fundamento, instaurou-se um sistema de deferimento tácito dos pedidos de apoio judiciário ao cabo de 30 dias sobre a data do requerimento.
Os resultados funestos não tardaram. Afastados os critérios de rigor iuris, de rigor jurídico, duplicaram os pedidos de apoio e triplicaram os seus custos, insuportáveis para um minguado erário público como é o português. Quase sem respiro, um diploma legal de 2004, alterado em 2007, também tentou debelar algumas afecções que desfiavam o velho Instituto. Constituem o direito vigente. Eis o seu retrato em traços ligeiros. O acesso ao direito aos tribunais representa uma responsabilidade do Estado a promover designadamente através de dispositivos de cooperação com as instituições representativas das profissões forenses. A lei pretende aludir, naturalmente, em Portugal, à Ordem dos Advogados e à Câmara dos Solicitadores. Do pensamento do legislador afastou-se a solução do advogado público, é a lei que o diz, por desafeiçoada à independência da advocacia e à relação dita ideal entre o advogado e o respectivo cliente, baseada num vínculo de íntima confiança. Os advogados e os solicitadores têm o dever, salvo motivo justificado, de aceitar o patrocínio oficioso. Ao Estado incumbe garantir uma adequada compensação aos profissionais forenses que participem no sistema do acesso ao direito e aos tribunais, mas com uma interdição terminante. Aos profissionais do foro encontra-se vedado a oferir remuneração diversa da fixada em termos legais. O âmbito compreensivo do acesso ao direito e aos tribunais apresenta-se de sombra dilatada. Engloba a informação jurídica e a proteção jurídica. Tornar conhecido o direito e o ordenamento legal passam a constituir tarefas estaduais. A informação jurídica é prestada pelo Ministério da Justiça em colaboração com as entidades interessadas. De certo, cruzaram a mente do legislador, as universidades, as faculdades de Direito, o Centro de Estudos Judiciários, a Ordem dos Advogados e a Câmara dos Solicitadores. A proteção jurídica, por seu turno, desdobra-se, nos termos legais, nas modalidades de consulta jurídica e de apoio judiciário. É concedida a proteção jurídica, note-se bem, para questões ou causas judiciais concretas ou suscetíveis de concretização, em que o utente tenha um interesse próprio e que versem sobre direitos diretamente lesados ou ameaçados de lesão. A significar nitidamente que não haverá lugar à proteção jurídica para satisfazer a diletância intelectiva acerca da interpretácio de uma norma, um juízo académico, ou para propor ações manifestamente inviáveis, o que uma solução vinda muito do lado de trás, como vimos. No coração do sistema pulsa o apoio judiciário propriamente dito, o qual se divide, por seu turno, em patrocínio judiciário e em assistência judiciária. O primeiro a proporcionar nomeação e pagamento da compensação do patrono, pagamento e compensação do defensor oficioso e atribuição da agente de execução. A segunda a oferecer dispensa da taxa de justiça e demais encargos com o processo e o seu pagamento faseado. Sublinhe-se ainda que o apoio judiciário se aplica em todos os tribunais, seja qual for a forma de processo, nos julgados de paz e noutras estruturas de resolução alternativa de litígios. Sem dúvida, o âmbito jurisdicional da maior amplidão de vistas. Mas neste sistema, aqui como noutros assuntos, também se intrometeu o direito europeu, prevendo a lei a proteção jurídica em litígios transfronteiriços da competência de tribunais dos vários Estados-membros da União Europeia, em resultado da transposição de uma diretiva de 2003. Abrange o apoio pré-contencioso e os encargos resultantes do caráter específico do litígio. Pense nas despesas de tradução e de deslocação a suportar pelo requerente pobre. Senhoras e senhores, como uma árvore, o círculo frondoso da proteção alarga os seus ramos aos cidadãos nacionais e da União Europeia,
bem como aos estrangeiros e aos apátridas com título de residência válido num Estado-membro da União Europeia que demonstrem estar em situação de carência económica. Exclui, e muito bem, as pessoas coletivas com fins lucrativos e os estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada. Ajuizar da insuficiência económica nunca constituiu missão pacífica. Longe vai a figura medieva do pobre cabaneiro. Cabaneiro era aquele que tinha apenas uma cabana que se utilizava para efeitos fiscais. Curiosamente, em Portugal, também se abandonou o critério da capacidade contributiva. Num plano mais realista, o novo regime jurídico diz encontrar-se em situação de insuficiência económica aquele que, tendo em conta o rendimento, o património e a despesa permanente do seu agregado familiar, não tem condições objetivas para suportar pontualmente os custos do seu processo. O avanço na densificação objetiva dos critérios ressalta a todas as luzes. Na atualidade, a decisão sobre a concessão de proteção jurídica compete ao dirigente máximo dos Serviços de Segurança Social da área de residência ou sede do requerente, o que traduz um rompimento frontal com a tradição jurídica portuguesa. E tudo se agravou em ligeireza, lentidão e custos para os fustigados contribuintes portugueses. O prazo para a conclusão do procedimento administrativo e decisão sobre o pedido de proteção jurídica é de 30 dias. Expirado este, considera-se tacitamente deferido e concedido o pedido de proteção jurídica. Claro está que a inércia dos serviços pode assim conduzir à atribuição de proteção jurídica a quem dela não carece. Resta acrescentar que a decisão final sobre o pedido de proteção jurídica não admite reclamação, não admite recurso hierárquico, sendo apenas suscetível de impugnação judicial. Senhoras e senhores, a exposição vai avançada e devo recordar o alvitre Dom Duarte. Não oculto que em Portugal recentemente se agitou um debate em torno da instituição de uma defensoria pública que tantos resultados benfazejos tem trazido à justiça brasileira. Adversa à ideia está a Ordem dos Advogados. Não há muito o Supremo Tribunal de Justiça, através do seu presidente, mostrou-se favorável à iniciativa. Tolhido pela hesitação, como tantas vezes acontece, tolhido pela hesitação, o Governo nada fez. Excelso Defensor-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Excelências, ilustres convidados, é tempo de concluir. Na turbulência da crise que em cheio nos atinge, não devemos, na lição de Camões, atar as mãos ao receio, até porque nos perigos grandes o temor é maior muitas vezes que o perigo. Na situação em que estamos, é a paz íntima de todos nós, chamados a sacrifícios imprevistos, que irremediavelmente se inquieta. É o raciocínio das pessoas bem dispostas e dispostas ao bem que se tolda. Num horizonte maculado, o pior e o melhor da natureza humana tendem a vir à superfície. O otimismo cândido e o pessimismo angustiante misturam-se em assomos contraditórios. No belíssimo acerto de Machado de Assis, há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos e há pessoas que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. O Papa Francisco, na sua rútila exortação apostólica Evangelii Gaudium, condenou em termos veementes a economia da exclusão que agrava a pobreza. E esta, acrescentamos nós, agrava a exclusão do acesso à justiça. A agonia do Estado Social magoa, mas magoa mais os pobres. Acode-me à lembrança um poema de Guerra Junqueiro, célebre poeta português, em que o pobre, cheio de pranto e de meiga indignação, desabafava: só tu, estrela, me conheces, em minha dor, minha aflição, só tu não dormes, não esqueces, só tu ouviste as minhas preces, bendita estrela, o teu clarão. E para tantos, essa estrela cintilante tem sido, no Brasil, a Defensoria Pública, disse.
Obrigado, professor Rui Manuel. Senhoras e senhores, está aberta a sessão de perguntas. A primeira pergunta existe projeto de lei ou projeto de alteração da Constituição Portuguesa com o objetivo de criar em Portugal uma defensoria pública, tal como existe no Brasil? Eu dirijo-me a alguém especial? Não. Bem, pode dirigir para todos. Quem fez foi a doutora Daniele Nogueira. Bem, doutora, muito obrigado por essa pergunta. Bom, o que acontece em Portugal, como eu disse de uma forma um tanto rápida, em esboço, existiu um projeto realmente de consagração de uma defensoria pública em Portugal. Mas logo aí se levantaram vozes contraditórias e vozes igualmente poderosas do ponto de vista corporativo, digamos assim, porque a nossa sociedade atual em todos os países e marcadamente em Portugal também mantém muito essa componente corporativa, mesmo que ela se possa, digamos assim, rejeitar doutrinalmente. Ora bom, e nesse aspecto a Ordem dos Advogados manifestou-se imediatamente contra, e de uma forma até muito veemente, com argumentos que tinham a ver fundamentalmente com o desenho constitucional da missão que é atribuída à advocacia. Eles consideram a medida, a menos que haja uma alteração da Constituição, a Ordem de Advogados considera o projeto desde logo inconstitucional, e depois também punha como argumento realmente estranhamente até que realmente estaria em causa a própria independência da função judicativa, porque prejudicava no fundo aquela relação íntima que se devia estabelecer entre o cliente e o seu advogado. Fundamentalmente os argumentos eram estes, para além de se dizer que se criasse uma defensoria pública, isso seria, no fundo, criar mais uma carreira pública. Ora bom, este argumento em Portugal, parecendo aqui no Brasil rapidamente ultrapassável, se não até, digamos assim, pouco considerável, em Portugal realmente a sua importância sobrepuja-se muito, porque qualquer medida legislativa que implica aumento de despesas, em Portugal está condenada neste momento ao fracasso. Enfim, faz-me lembrar um pouco uma lei que surgiu na Primeira República em Portugal, do ministro Afonso Costa, numa altura em que as nossas finanças estavam completamente desorientadas e não se sabia, digamos assim, qual era o fosso da dívida pública portuguesa, que ele resolveu promulgar uma lei chamada Lei Travão. E nós não temos uma lei travão, que era uma lei, digamos assim, de constitucionalidade reforçada na altura, mas realmente na prática é isso mesmo. Ou seja, essa lei travão dizia que os deputados estavam proibidos de apresentar propostas que implicassem aumento de despesas sem justificarem o aumento correspondente das receitas. E o que é interessante, pasmos, é que esta lei tinha uma outra coisa que acrescentava o seguinte: e se os deputados se atrevessem a fazer uma coisa dessas, o governo estava dispensado de cumprir a lei, bastando que efetivamente justificasse a carência de meios. E mais ainda, o próprio Parlamento estava impedido de revogar a lei enquanto subsistisse o déficit público em Portugal. Bom, se isto fosse cumprido, esta lei ainda estaria em vigor sobretudo para a eternidade, parece-nos a nós. Portanto, os argumentos de um lado são estes. Os argumentos do outro lado, e que tiveram um porta-voz muito importante, que foi o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça da altura, Noronha, creio que foi o Noronha de Nascimento, efetivamente ele veio dizer: não, isso é uma medida benfazeja para Portugal, a garantir-se uma proteção judiciária dos mais desfavorecidos, mais competente, mais eficaz, sobretudo qualitativamente mais suportada,
porque é evidente que esse patrocínio, tal como está estalhado hoje em dia, acaba por apanhar do elenco dos advogados os mais novos, talvez pela sua própria juventude, e é natural que assim seja, porque, como se dizia em termos clássicos, o tempo não perdoa aquilo que se faça sem ele, e portanto ainda não lhes foi dado tempo para terem uma preparação, digamos assim, consolidada no direito, e portanto realmente esses jovens efetivamente muitas vezes não têm aquela consolidação, não é às vezes a especialização que carece aquele processo para conseguirem uma defesa, digamos assim, sólida dos seus constituintes. A Ordem dos Advogados, é curioso, vinha com um argumento que dizia, bom, está muito bem, isso é assim, mas nós até nem sabemos quando é que recebemos, quer dizer, é uma coisa quase, repare bem, é muito engraçado como é que a Ordem dos Advogados, e não sabemos qual recebemos, quase que vai buscar o caráter honorífico que eu estava a falar e que está presente na evolução do Instituto, dizer, não, isto até é uma coisa honrosa, nós prestarmos uma assistência judiciária, não é gratuita, mas sabemos lá quando é que recebemos, portanto, no fundo acaba por ser uma gratuitidade num prazo intersticial, enfim, se recebemos daqui a 5 anos, estamos a dar já um avanço de 5 anos, portanto isto é uma coisa verdadeiramente honorífica. Bom, o Governo, enfim, o Ministério da Justiça e vários ministros da Justiça, bom, o que preferem realmente é que nem lhes falem no assunto. Aliás, é muito interessante porque o Brasil promoveu, saberão melhor isso do que eu, não quero intrometer-me em juízo nessa matéria, mas muito bem, o Brasil promoveu uma conferência internacional com os países lusófonos em que se discutiu a introdução da Defensoria Pública nesses países da CPLP. Bom, e a esmagadora maioria dos países foi favorável a isso mesmo. Portugal, salvo erro, nem mandou representantes a essa, talvez para não ficar numa situação embaraçosa, e creio que o único país que na altura se mostrou, que disse logo que a Ordem de Advogados também não estava favorável, foi Moçambique, creio eu. De qualquer maneira, teve uma aceitação muitíssimo boa nesse cenáculo internacional. Portanto, a situação de Portugal é de hesitação, Sr. Doutor, e essa hesitação vai permanecer enquanto que as contas públicas estiverem neste estado. Não há mais nenhuma carreira pública em Portugal quando nenhum funcionário público pode subir na sua própria carreira. Obrigado, professor. A segunda pergunta foi feita pela doutora Clara Prazeres, que está aqui. Primeiro, ela parabeniza pela rica análise histórica e também pela palestra singular. Obrigado. A pergunta é a seguinte: diante de todo o exposto, qual a importância jurídico-social da existência da Defensoria Pública para a verdadeira realização de um Estado democrático? Seria importante criar uma instituição como essa em Portugal? Bom, a realização a questão aqui, Sr. Doutor, põe-se nestes termos. Muito obrigado pela sua pergunta, pela sua gentileza. A questão põe-se nestes termos. A questão não se põe em termos de, digamos assim, quase de progressividade. Eu aqui não sei se não correremos o risco de alguma evolução. E porquê? Porque está muito bem, eu isso concordo perfeitamente, um Estado democrático, igualitário, enfim, que consiga uma igualdade substancial, não uma igualdade formal nos termos da Revolução Francesa, nem direitos enfim, sacrossantos, mas nesse capítulo de realização prática de uma igualdade dos direitos, incluindo esse acesso à justiça. Isso realmente é a realização do Estado Democrático. O problema agora do Estado Democrático é que está envolvido numa crise tremenda do Estado de Providência. E o Estado de Providência realmente, eu não sei se não se está a agarrar ao lençol, a agarrar-se a um lençol como o moribundo faz. O moribundo agarra-se à dobra do lençol a ver se continua vivo. Ora, eu acho que o lençol a que o Estado de Providência se está a agarrar é muito frágil.
De maneira que em Portugal o Estado, aliás, já virou um pouco a sua roupagem. Eu não sei se já se poderá falar de um Estado de Providência, talvez seja mais até um Estado regulatório, porque realmente o que acontece em Portugal é que o Estado está a retirar de muitos domínios sociais fundamentais e a disparar, a fazer disparos reguladores. E então temos entidades reguladoras para tudo, entidade reguladora da saúde, entidade reguladora dos combustíveis, etc. Ora bom, a questão é esta, em domínios sociais relevantíssimos, realmente nós não estamos a ver o Estado a intervir, o Estado está a abandonar terrenos, ou seja, o Estado está a aproximar-se. Eu falei ali em que é tudo arrepiante do século XIX, em que o Estado realmente abandonava cada um ao seu destino. Não sei, nós não estamos a caminhar para aí, mas que há um retrocesso na intervenção estatal em todos os domínios, e há um retrocesso claro em todos os domínios sociais, porque realmente, repare bem, num país que está a cortar prestações sociais, que está a cortar pensões, etc., que está a cortar, no fundo, a fazer tábua rasa de direitos adquiridos, como é que se pode pedir que realmente consiga um apoio à justiça quando as pessoas precisam, antes de mais, realmente de viver? Enfim, nós antigamente dizia-se, os meus velhos professores recorriam aos aforismos medievais, primum vivere deinde filosofare. Ora, hoje em dia nós devíamos dizer primum vivere deinde tributo solvere, ou seja, primeiro viver e depois pagar os impostos. E agora, a propósito da sua resposta, eu diria primum vivere deinde litigare, ou seja, as pessoas precisam de viver primeiro. E o problema em Portugal é que começa a ser difícil viver. A questão é essa. Portanto, não quer dizer que não se trate de um aspecto essencialíssimo. Agora, se me disser que haverá uma atenção mais espacejada a essa matéria, eu tenho muitas dúvidas. Por isso, uma nova carreira, neste momento, eu acho muito difícil que se estabeleça em Portugal. Uma coisa são digamos assim, o destino desejável, digamos assim, outra coisa realmente é a realidade que nos impõe grandes constrangimentos. Obrigado, professor. Tem mais uma pergunta também da defensora pública Luciana da Mota. Ela parabeniza também o senhor pela excelente palestra e ela faz duas perguntas. A primeira é como tem sido fornecido o apoio judiciário no âmbito de direitos coletivos e difusos. E a segunda, se o senhor entende que o apoio judiciário deve ser oferecido a pessoas que, embora não sejam economicamente hipossuficientes, estejam em alguma condição de desvantagem, como os consumidores. Bom, quando há proteção dos direitos difusos, isso ocorre e tem ocorrido, mas de uma maneira mais esporádica, enfim, com aspectos ambientais, etc. O que está completamente excluído são realmente organizações que tenham escopo lucrativo, como as sociedades anónimas, etc. Agora, quanto ao segundo aspecto que foca, bom, há uma coisa muito interessante, pelo menos na lei portuguesa, não sei se reparou, isso aplica-se também ao caso dos direitos do consumidor. O que se fala aqui não é como se falava antigamente numa miséria absoluta, já não se fala também de uma insuficiência económica relativa, agora fala-se num desajustamento entre as condições da pessoa económicas, estou a falar de condições efetivas económicas que são traçadas pelo seu rendimento, pelo seu património. Uma pessoa pode realmente não ter rendimento mensal, ser miserável e ter uma quantia vultuosa num banco. E, portanto, a própria lei portuguesa permite pedir a esse requerente que diga, bom, o senhor prescinda lá do sigilo bancário e vamos ver quantas centenas de milhares de euros, dezenas de milhares de euros tem no seu banco. E depois, também, relativamente aos próprios encargos permanentes familiares. Portanto, essas ponderações são objetivas. Agora, há aí um dado muito importante, que é essa situação económica
tem que ser aferida em função das circunstâncias do momento e relativamente aos encargos daquele processo. Uma pessoa pode dizer, bom, eu sou insuficiente, estou carecido economicamente para um processo vultuoso e de acordo com, digamos assim, com a minha carência daquela altura, das circunstâncias do momento, mas já posso aguentar, por exemplo, as despesas de outro processo que tenham custos pequenos, ou então numa situação em que a minha condição económica já tenha melhorado um bocadinho. E isso é realmente muito interessante. Isso é uma coisa normal no direito. O direito sempre pretendeu acompanhar a condição económica das pessoas. Eu disse aqui uma coisa com alguma piada da Idade Média, que eram os cabaneiros que tinham isenção no fundo era o mínimo de subsistência, mas se efetivamente melhorassem um bocadinho, depois já passavam a pagar impostos. A situação agora é a mesma. Se a situação dele melhorasse, efetivamente já não beneficiaria dessa condição. Mas, portanto, para dizer que realmente a resposta aí é afirmativa, mas há aqui, digamos assim, um juízo que não é constante. É um juízo que tem que se ajustar às circunstâncias do momento. Agora há uma coisa que não se pede, a lei portuguesa não pede, que é o seguinte: imaginemos, por exemplo, uma pessoa ficou na miséria ou em situação porque era um jogador inveterado de casino. Isso efetivamente não se exige. Antigamente chegou-se a exigir isso em Portugal. Um indivíduo que desse causa à sua própria pobreza não beneficiaria da assistência judiciária, simplesmente porque ele é que foi culpado de se colocar naquela situação. Portanto, tenha paciência, não tivesse julgado a sua vida daquela maneira. Isso hoje em dia não existe. Portanto, enfim, a própria, digamos assim, infelicidade das próprias decisões individuais na gestão do seu património familiar acabam, digamos assim, por se repercutir também nas despesas também, que eu acho evidentemente bem, enfim, haja alguém que nos proteja, não é, neste sentido. Obrigado por responder a todas as perguntas, professor. Tem mais alguém? Alguma pergunta? Não? Então, é isso mesmo. Eu quero só agradecer as perguntas que me foram dirigidas, se alguns esclarecimentos consegui prestar, e devo dizer que, evidentemente, o apoio judiciário em Portugal é altamente benfazejo. Porventura, no Brasil, a Defensoria Pública será ainda bastante mais. Mas cada um, como nós costumamos dizer, vive com aquilo que tem, e nós temos que viver realmente com o apoio judiciário tal como ele está detalhado legalmente. Obrigado por responder todas as perguntas. Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, para encerrar este evento, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Nilson Bruno Filho. Excelentíssimo professor, vice-reitor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Rui Manuel de Figueiredo Marcos, nosso querido amigo, nosso querido convidado, que gentilmente recebe o nosso convite e visita a nossa casa, a Defensoria Pública. Nos sentimos muito honrados da sua presença aqui na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Carlos Fernando Matias, querido amigo, membro integrante do nosso Conselho Editorial da Revista da Defensoria Pública, o que qualifica ainda mais a nossa revista. A sua presença aqui é sempre muito bem-vinda, um querido fraterno amigo. Querida amiga
cônsul-geral adjunta de Portugal, Susana Sabrosa. É uma honra tê-la aqui conosco. Excelentíssima senhora subdefensora-geral do Estado, doutora Maria Luísa de Luna. Querido amigo, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ibsen José Casas Noronha, uma honra tê-lo aqui conosco também, pela primeira vez na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Querida amiga, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Darcy Burlandi. Querida amiga, doutora Renata da Silva Lessa, advogada e membro da Comissão da OAB Mulher, OAB Turismo e OAB Turismo. Querida amiga, advogada e médica, Berenice Aguiar Silva, membro efetivo da Comissão da Igualdade Racial e da Comissão da Criança e do Adolescente do OAB do Estado do Rio de Janeiro. Querida amiga e irmã Maria Luísa, esposa do nosso querido amigo ministro Carlos Matias. Querida amiga Luciana Mota, coordenadora do Núcleo da Diversidade Sexual do Estado do Rio de Janeiro. Querida amiga, defensora pública Clara Prazeres, coordenadora do Núcleo da Mulher do Estado do Rio de Janeiro. Querida amiga Daniele Nogueira, chefe de gabinete da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Querido amigo, defensor público Ramon Joper, diretor do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e assessor parlamentar para assuntos institucionais da Defensoria Pública. Querida amiga, defensora pública Janine Denise, presidente da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Querida amiga, defensora pública Letícia Compasso, assessora jurídica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Querida amiga Ivana Taveira, assessora jurídica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Querido amigo Franklin Roger, defensor público e autor também de uma brilhante obra sobre princípios institucionais da Defensoria Pública. Eu reputo a obra mais completa, não só no Brasil, mas no mundo. Querido amigo, defensor público Damião Paiva, que nos honra com a sua presença. Eu serei breve, queridos amigos, senhoras e senhores, servidores, parceiros que ajudam a engrandecer a nossa instituição, estagiários, professor Matias, professor Rui, cônsul, professor Ibsen. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para nós, vive um momento de grande festa. Nos últimos 4 anos, eu diria mais especificamente nos últimos 3 anos e meio, estamos trazendo para falar para os defensores públicos autoridades de notório saber jurídico, internacionais. Já veio aqui falar para nós o professor Canotilho, professor Patti e agora o professor Rui, que nos honra, nos brinda com a capacidade, com a eloquência e com a importância de vossas excelências aqui na Defensoria Pública. Isso qualifica a Defensoria Pública, empodera a Defensoria Pública e demonstra que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro está no caminho certo. Não poderia ser diferente. Professor Matias, e ministro, é um frequentador da nossa casa, hoje é um defensor honorário. Ministro Fux, ministro Marco Aurélio já esteve conosco, entre outras autoridades. Semana retrasada tivemos aqui o ministro Sebastião Alves dos Reis, fazendo uma palestra extraordinária também, e demonstra que aos 60 anos que a Defensoria Pública acaba de completar, no dia 21 de junho de 2014, estamos em vias de ultimar o nosso livro Memórias Institucionais. Eu vou pedir licença para constrangê-lo e pedir a autorização para integrar o seu pronunciamento no nosso livro, se for possível também. Será para nós uma honra, principalmente em razão da extensão e da profundidade com que Vossa Excelência abordou o tema que para nós é muito caro, numa instituição que até outro dia
era imatura sob o ponto de vista de administração pública, sob o ponto de vista de ver as garantias e prerrogativas dos defensores respeitadas. Hoje, professor Rui, nós temos 800 defensores públicos no estado do Rio de Janeiro para uma população de 16 milhões. Isso significa dizer que temos a maior defensoria pública do mundo, é o maior escritório de advocacia poliespecializado pronto para atuar nos diversos ramos do direito, principalmente no direito estadual. Eu fiz questão de cumprimentar a cada defensor que se encontra presente, exatamente para dar uma pequena dimensão, uma pequena amostra do que fazemos no estado do Rio de Janeiro. Nós temos 14 núcleos especializados em defesa da mulher vítima de violência, em defesa do segmento LGBT, da diversidade sexual. Temos um núcleo especializado contra o racismo, um núcleo que trata diretamente de presos. Vale dizer, no sistema penitenciário, são 53 colegas trabalhando exclusivamente na questão carcerária do nosso estado. Temos núcleo de defesa do consumidor, temos núcleo da defesa da infância e da juventude e outros. Esses são apenas os especializados, sem contar com mais de 600 defensores públicos titulares nos seus órgãos. Isso significa dizer, em linhas gerais, que os defensores públicos do estado do Rio de Janeiro gozam da independência funcional. Nem o defensor geral pode dizer para eles o que fazer ou deixar de fazer, porque eles têm, pela garantia da Constituição, pela garantia da lei e por uma questão de política institucional adotada por esta administração desde 2011, e é claro que a gente paga um preço alto por isso, porque a democracia e essa inamovibilidade garante que o colega defensor público possa reclamar, inclusive, contra o defensor geral, contra a equipe. E isso, para nós, é extremamente importante, porque garante a liberdade daquele que não tem voz, daquele que bate, como bem disse o ministro Matias, a porta da Defensoria Pública como última opção. Temos aqui um extraordinário relacionamento interinstitucional. Temos aqui um exemplo da OAB, bem representada pela doutora Berenice. Isso significa dizer que o presidente da OAB é um parceiro, é um amigo e respeita a autonomia e independência da Defensoria Pública. O Tribunal de Justiça não é diferente, com o Ministério Público também não. São todos parceiros, são todos amigos, é claro que guardadas as autonomias. Isso acontece também no âmbito do Executivo, que sabemos, campeão em ações da Defensoria Pública. Nunca antes na história tivemos tantas ações civis públicas contra o Estado e município do que a partir de 2011, quando chegamos e garantimos ao colega defensor público a possibilidade de fazer valer o direito daquele menos favorecido. Para que se tenha uma ideia, nessa última semana, de domingo retrasado para cá, um colega foi ao jornal, fez uma entrevista em que pontuava questões traumáticas no sistema penitenciário. A presidente do tribunal, a partir dessa reclamação desse nosso colega, ou dessa pontuação, colocou mais 5 juízes na vara de execução penal. Isso significa dizer que a voz do defensor também é ouvida diretamente. A colega Clara Prazeres apareceu nos últimos 7 dias 2 vezes na televisão, exatamente demonstrando, apresentando para a sociedade o que é a aplicação da Lei Maria da Penha, que protege as mulheres contra as agressões das mais diversas. O Núcleo de Defesa do Consumidor, através da colega Larissa Davidovich, também apareceu nessa semana. Então, quando chegamos em 2011, a Defensoria Pública não tinha espaço na imprensa. Hoje tem espaço em todos os lugares, pauta, pontua e avança com políticas públicas, inclusive sinalizando ao governo federal, estadual e municipal que é possível ter um país melhor, é possível fazer políticas públicas de qualidade e ninguém melhor do que o defensor público está na ponta da lança, ouvindo os reclamos da sociedade, principalmente aqueles menos favorecidos, aqueles que não têm como pagar advogado de qualidade. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro está ali presente com os profissionais de mais alto gabarito,
com remuneração justa, condigna e condições de trabalho que lutamos cada vez mais para melhorar, mas não podemos reclamar, porque o que pegamos em 2011 e que vamos entregar em 2014 é muito melhor. E é claro que temos muito mais a avançar e não vamos perder de vista. Assim como o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, já sinaliza que há necessidade da melhoria vencimental para os juízes e nós concordamos e achamos que é justa a reivindicação, fazemos coro com Sua Excelência, o ministro Lewandowski, até porque não pode ser diferente para os defensores, promotores, servidores, estagiários. E nessa linha, fico muito feliz de administrar, de comandar, de chefiar a maior defensoria pública do mundo, sem sombra de dúvidas. E é óbvio que nós queremos que Portugal adote essa linha da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, o mais rapidamente possível, para que os nossos irmãos sofridos, que também carecem de uma instituição independente, forte e destemida, para que possam viver dias melhores, numa sociedade livre e justa para todos, em que as igualdades apareçam de todas as formas. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, agradeço ter aceito o convite, e para nós, na Defensoria Pública, é uma honra incomensurável recebê-los aqui, cônsul, ao querido amigo professor Ibsen. Professor Rui dispensa comentários, uma palestra extraordinária, e o querido amigo e irmão Matias, sempre muito solícito, muito querido. Eu faço essa homenagem à mesa em nome de todos os defensores públicos do Estado do Rio de Janeiro e peço uma salva de palmas para esses craques. Muito obrigado. Senhoras e senhores, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro encerra essa palestra. Agradecemos a todos pela presença. Tenham todos uma boa tarde.